nossa, nossas comunidades, o nosso bairro, o nosso interior, nossa província de Cabinda. Bom, vamos conversar um pouco? Vamos sim. Antes do término do nosso programa, nós vamos conversar com Paulo Nascimento. Paulo tem sido nosso convidado aos sábados e aqui hoje vamos falar da paz, do processo da paz, os 20 anos de tranquilidade. Paulo, muito bom dia, bem-vindo. Vamos conversar um pouco sobre esses 20 anos de paz que Angola vive, os ganhos, sobretudo nos setores aqui citados, educação, habitação, saúde, enfim, mas também está aqui o compromisso dos jovens na preservação da paz. É importante que nós estejamos dentro do espírito de preservar este ganho que é de todos nós. Nós temos de manter a paz para alcançarmos os níveis de desenvolvimento e ter a resposta dos nossos problemas, aqueles problemas que todos os dias vêm à tona. Paulo Nascimento, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez. Então, como é que olha para esses 20 anos de tranquilidade? Mais uma vez, bom dia, ilustre Afonso. 2 décadas de paz é o que se vive atualmente. Neste período é possível notarmos que houve grandes ganhos. Ganhos esses que está visível aos olhos de qualquer cidadão. Esses ganhos têm se refletido na vida dos angolanos, pois embora ainda falta alguns ganhos para obter, mas hoje, fruto da conquista da paz, já é possível deslocarmos de um lado para o outro, já é possível chegarmos aonde há uns anos era impossível, permite o reencontro entre povos. E tivemos na peça que acabou de passar o regresso de angolanos que durante muitos anos estiveram fora do nosso território. Hoje, com o período de paz que se vive em Angola, sentimos que não há necessidade de, sobretudo os que saíram por motivos de conflito, continuarem nos países onde estão. Há condições para que esses angolanos regressem ao país e, desde já, também fazer o apelo para aqueles angolanos que estão fora do país, sobretudo os que saíram por causa da paz, para que regressem para Angola para vir contribuir naquilo que é a reconstrução da Angola e mantermos e aumentarmos ainda mais os ganhos da paz. E, sobretudo, a questão econômica. Nós falamos muito da economia, quando há angolanos que dão um contributo noutras paragens e podiam muito bem engrossar o setor econômico aqui internamente. Sim, a nível das outras fronteiras, temos angolanos que investidores, outros até empresários. Temos também angolanos ligados à educação, à saúde. Esses estão a contribuir para... Pois, embora para nós é satisfatório saber que há angolanos a fazerem história fora de Angola, mas para nós, sobretudo porque ainda temos muito que fazer dentro do território nacional, seria uma mais-valia ter esses angolanos aqui em Angola a contribuir para o grande desenvolvimento de Angola. Mas é mesmo tudo um mar de rosas? Há condições para que essas pessoas possam voltar e enquadrar-se socialmente, profissionalmente? Não há aqui condições efetivas ou todas as condições criadas para que se apele-se às pessoas a regressar. Mas é verdade que, para que se crie condições, precisamos do apoio de todos nós. Ou seja, por amor à pátria, muitos de nós não saíram de Angola, muitos de nós regressamos em Angola. Mesmo tendo a oportunidade de sair? Sim, porque imaginemos se esquecemos que essa pátria é nossa, se nós esquecemos que é sobre esta Angola que muitos lutaram, é sobre esta Angola que muitos morreram, não estaria a ser em vão o esforço feito, porque os que lutaram, os que morreram, se pensassem que o período não é dos melhores, viajassem para fora de Angola com menos interesse nesta Angola, o que seria de Angola? Obviamente, os angolanos que acreditaram em Angola, sobre os que lutaram, os que estiveram aqui durante esse período todo a apelar à paz, os que lutaram na reconciliação, os que permaneceram em Angola, os que, mesmo à distância,
lutaram para que Angola chegasse à paz, todo este ganho é merecido aos angolanos. Então, num período como este, é importante que as pessoas, mesmo à distância, se puder contribuir para uma Angola melhor, é bem-vindo. Mas nada melhor do que estar em Angola a contribuir para uma Angola melhor. Daí até apelar os estrangeiros, várias vezes apelamos aos estrangeiros para virem investir em Angola, para virem apoiar na educação, no desenvolvimento, porque precisamos. E é preciso que se crie condições para receber as pessoas, sobretudo aqueles que fora de Angola têm vida, já têm as suas famílias, já têm condições criadas. Obviamente, deixar isto tudo para vir para Angola e começar do zero custa, e custa muito. Mas a verdade é que nós aqui internamente, sobretudo o Executivo, tem criado algumas condições para que se permita que os angolanos voltem para a sua terra natal e venham sentir aquilo que é o sabor de paz. Mas ainda falta muito, mas também olhamos para aquilo que é o período, são 20 anos. Pois, embora 20 anos pareça ser muito, em termos de número, mas em termos de reconstrução, é verdade que é muito pouco tempo. Não será em 20 anos que se iria reconstruir Angola. Sobretudo nas questões das mentalidades. Obviamente, para resolvermos os problemas de habitação, o problema de estradas, é muito mais fácil. Mas para questões, por exemplo, de mentalidade, precisa de muito mais tempo. Então, vamos avançando aos poucos. Com 20 anos já devíamos estar também melhor, é verdade que já devíamos estar muito melhor. Não estamos, infelizmente não estamos, mas é preciso que se acredite que é possível. E não vamos não vamos pensar que os outros é que têm que fazer Angola acontecer. Não, para que Angola chegue a bons portos, se realize, que se concretize, é preciso que todos nós contribuímos para que isso venha a acontecer. Muito interessante. Os setores da saúde e educação atingiram níveis consideráveis. Há também, claro, ainda algumas coisas que deixam a desejar, mas pelo menos conseguimos fazer muita coisa. Hoje, quadros formados localmente já conseguem dar o seu contributo nos outros ramos do saber. Significa que também houve uma grande aposta nesse sentido. Qual tem sido, na sua visão, o resultado da formação de quadros nacionais, quer em Angola, quer a nível do estrangeiro, sobretudo o contributo que eles dão? Não é? Bom, em termos de número, hoje temos mais angolanos formados, tanto dentro de Angola como fora de Angola. Em termos de contributo naquilo que é o empenho do cidadão nacional ou dos formados e recém-formados de Angola no desenvolvimento de Angola, hoje também é visível alguns avanços, pois embora ainda temos aqui situações que deixam-nos a desejar, sobretudo para a questão de saúde e educação. Por quê? Porque se de um lado temos os hospitais com falta de médico, as escolas com falta de professores, ainda não entende-se como é que é possível termos médicos fora do sistema de saúde e professores fora do ensino. Nesse sentido, na medida que vamos formar as pessoas, vamos empregar as pessoas, porque senão não basta formar as pessoas. E quando falo formar as pessoas, empregar as pessoas, estou a dizer empregar as pessoas nas suas áreas de formação, porque senão depois é uma formação que não vale para muito. Faz todo sentido que um médico, depois da sua formação, esteja ligado à área de medicina. Um professor, depois da sua formação, esteja ligado à área da educação. O que temos visto é que temos pessoas que formaram-se numa área por falta de oportunidade ou dado a situação do desemprego que se vive em Angola, são obrigados a abraçar outras oportunidades, porque as pessoas devem trabalhar, têm as suas necessidades, têm as suas famílias e têm que criar as condições de vida. Mas era uma coisa que tínhamos que começar a ver mais, e, sobretudo naquilo que era os cursos. Tínhamos que ver o que é prioridade nessa altura como formação, porque se não é prioridade termos um determinado curso, não há necessidade de termos tantas universidades a formar, porque depois estaríamos a formar cidadãos para não estarem empregados na área de formação. E Angola, sobretudo, é uma das coisas que já algumas vezes
temos dito que depois do processo de paz, depois da conquista de paz, a Angola devia apostar muito nos cursos ligados à psicologia. Por quê? Porque nós tivemos 4 décadas de guerra, de conflitos. Foram de 61 a 75 a guerra contra o sistema colonial. Tivemos depois a guerra civil, que é a nossa guerra interna, que foi de 75 a 2002. Ou seja, foram 40 anos, ou cerca de 40 anos de guerra. E olha que 40 anos é muito tempo para um indivíduo que, imaginemos que um determinado indivíduo, durante seu período de vida, a tua faixa etária, só ouviu e viu guerra. Obviamente, o cidadão, por ser um ser adaptável, adaptou-se ao período de guerra, ao período de conflitos, em que tudo era com base da violência. Ao chegarmos à paz, em 2002, as pessoas tinham a paz efetiva, que era o calar das armas, mas do lado ainda tínhamos aquilo que era o comportamento, que era o comportamento meio agressivo, meio violento. Então, era preciso que de 2002 em diante apostasse naquilo que era a cura das mentes. Outros países tiveram esse processo e o que vai dar? Se tivermos ligado a esse processo que é de cura das mentes, que é apostar na psicologia, na psiquiatria, se tivéssemos feito isto, hoje, após 20 anos, se calhar teríamos aqui agora, esses que são os jovens, sobretudo os que têm hoje 20 anos, não sentiram o sabor de guerra, mas sentiram os efeitos da guerra. Então, esses, com uma nova educação, com uma aposta na psicologia, esses teriam um outro comportamento, uma outra educação de base e seriam totalmente diferentes de nós. Nós, pois, embora teríamos um processo misto, que era o processo guerra e o processo pós-guerra. E nós estaríamos aqui num processo de mudança. Não fizemos isso. O que quero dizer é que quem está com 20 anos hoje vive os efeitos da guerra, porque eu que vivi o processo de guerra não soube também dividir o processo de guerra com o processo de paz. Então nós estamos aqui num processo em que as nossas feridas são daquelas feridas que estamos a deixar curar por si só. Isto estamos é grave. A transmitir os seus efeitos para é grave. os mais novos. É grave porque leva muito mais tempo para sarar feridas. Vamos supor, uma ferida que não é tratada devidamente, leva muito mais tempo para sarar. Muitas às vezes até acabam por não sarar, agrava-se. Por isso é que nós vimos que depois, em determinadas alturas, quando temos debates, sobretudo em períodos de paz, em que temos pessoas ligadas em várias áreas, tocamos em assuntos de guerra. Mas não é no sentido de recordar, porque nós devíamos aproveitar o período o processo, a guerra, mas para falarmos em termos históricos, não em termos de afetar ou fazer lembrar, ferir os outros. E nós é o que estamos a ver. Por isso é que vimos que quando estamos perante um debate, levantam-se vozes ainda a tentar atacar o outro como sendo culpado do problema que se deu. O que não é bom. Por quê? Porque mostra claramente que temos a guerra, que é o calar das armas, mas não tiramos aquele que é os problemas de mágoas. Então, como não estamos a trabalhar nesse sentido, levaremos muito mais tempo para sanarmos esse problema. É bem verdade que há uns anos atrás, sobretudo 3 a 4 anos, temos falado cada vez menos desta coisa de atacar os outros e de culpabilizar as pessoas ligadas ao conflito armado. Mas era uma coisa que, se a dada altura, há mais tempo fizéssemos, já teríamos passado esse processo, esse período, e hoje estaríamos a viver um período de paz ainda muito mais efetiva, o que é uma paz possível para todos nós abraçarmos uns aos outros, independentemente das pessoas terem cores diferentes, serem de religião diferente, serem de partidos diferentes. Hoje estamos mais maduros em termos disto, mas ainda falta um pouco mais. Precisamos trabalhar um pouco mais, sobretudo as mentalidades. Não é? Sobretudo as mentalidades dos jovens, porque os nossos mais velhos, como podes ver, tiveram processos muito mais difíceis, porque nós tivemos um período muito mais difícil. E tiveram uma coisa que para nós devíamos olhar com bons olhos. Os nossos mais velhos, com todos os problemas que tiveram, com todos os mal que causaram-nos, com toda a destruição possível que houve naquela altura, conseguiram, no final do período, dar-nos a paz. Ou seja... E abraçaram-se. Sim. O que aconteceu? Tiveram falhas, tiveram subsaltos, tiveram dificuldades, mas entregaram a Angola na mão dos jovens num período de paz. Então, agora, nós, os jovens, nos foi dada a paz. Resolvemos os problemas que começamos, está aqui em Angola
Agora é a vossa hora. É a nossa hora. E o pior é que nós estamos a ter dificuldades em olhar para isto que é a oportunidade de poder abraçar um país. O que é que falta? Comprometimento com a pátria? Além do comprometimento com a pátria, existe aqui algo que se calhar está a ser mal interpretado. E depois estamos a ser influenciados por uma ou outra pessoa que não tem os mesmos interesses do que nós. O que era preciso era cada vez mais apostarmos no desenvolvimento de Angola. Conseguimos a paz bonito. Tínhamos que primeiro começar a separar as coisas. Deixar os políticos fazer política, deixar os acadêmicos a nível da academia, deixar os médicos trabalharem, mas trabalharem com amor, porque ser médico não é apenas fazer o curso, é ter amor à profissão. Daí os médicos e os professores são as profissões muito mais caricatas, mas faz-se quem abraça essas áreas, abraça por amor. Então, devíamos deixar esses trabalhar. Os que estão ligados à ciência, à investigação científica, os cientistas, esses devíamos deixar fazer as suas partes. O que está acontecendo não é o que está acontecendo. O que está acontecendo primeiro, ainda temos muita dificuldade em respeitar as diferenças. Se a pessoa decidir ser de uma religião, encara dificuldades com quem percebe, entenda que não devia ser ali. Se tu decidires ser de um partido ou outro partido, vives dificuldade. Se tu decidires seguir um curso ou um outro, ou seja, nós ainda temos esse problema, mas esse problema é fruto também daquilo que atrás eu acabei de dizer. Devíamos apostar na situação das consciências, nossas consciências, porque os jovens hoje, sobretudo nós que estamos a caminho dos 40, vivemos o período misto. Nós estamos a viver um período misto, que é o período guerra, período paz. Então, como não nos foram ensinados o que é viver em tempo de paz, porque nós não sabemos o que é viver em tempo de paz. Nós estamos a viver tempos de paz, mas não sabemos como nos comportar em tempo de paz. E estamos a ter esse problema. E depois, agravando pelo facto de termos os nossos mais velhos que também estão a viver o mesmo problema que nós. Não tiveram aquela coisa, pois embora tenham o sabor de que é guerra e começamos a saborear o que é paz. Mas em termos de conhecimento, porque a paz, um dos pressupostos da paz é o respeito pelas opiniões alheias, às decisões, e o que Angola custa ainda muito mais. Vimos uma outra situação acontecer. E depois temos outras situações que devíamos cada vez mais acabar com as mortes. Não percebe-se que em tempos de paz ainda deparamos com situações que não se explica. A vandalização, a Vitor a falar da vandalização dos bens públicos, não percebe-se. Porque se de um lado nos falta casa, nos falta transporte público, de um lado nos falta hospital, de um lado nos falta escola, então em nada estamos a contribuir quando destruímos as próprias escolas. Ou seja, era suposto nós, já que o que está a ser feito não é o suficiente, nós devíamos contribuir naquilo que podemos. Agora, se já não temos condições de contribuir para aqueles que não contribuem em nada, então não venham ainda mais destruir o pouco que tem, porque o mais grave dos avanços econômicos estamos toda hora a mexer no mesmo sítio. Imaginemos que reparamos uma estrada hoje e daqui a 4 anos estamos a mexer na mesma estrada. Quando as estradas que nunca sofreram intervenção, nunca foram reparadas, era suposto. Fizemos aqui uma escola em Luanda, e depois vamos para Malães, fizemos uma escola, e vamos para Benguela, fizemos uma escola, e estaríamos a aumentar realmente o número de escolas. O que algumas vezes temos visto é, fizemos uma escola, daqui a um tempo voltamos e a escola foi destruída ou está a ser destruída. O Estado, o Executivo, aumenta os transportes públicos e nós, por via de um desentendimento ou falta de consciência, destruímos o transporte público. Ou seja, o Estado, a dada altura, vai ter que repor aquele meio. Por quê? Porque sente que o cidadão, sobretudo os que vivem nessa zona, vão estar sem aquele meio. E se com os meios já não é suficiente a dificuldade, imagina assim os mesmos. O Estado estando na pessoa de bem, sendo uma pessoa de bem, obviamente olhando sempre para aquilo que é o seu cidadão, vai repor. Quando começamos a repor sempre no mesmo sítio, acabamos por esquecer os outros, aqueles que nunca beneficiaram-se do apoio do Estado ou daquele meio que o Estado está sempre a repor no mesmo sítio. Então, os nossos jovens devíamos ser as pessoas muito mais
interessadas e neste aspecto, sobretudo por uma questão muito pertinente. No caminhar da vida, o jovem é o único que anda de mão dadas com os demais. Ou seja, um jovem, de um lado, tem os mais velhos e do outro lado tem as crianças. O que isso, em outras palavras, quer dizer? Que o jovem tem que criar condições para ajudar os mais velhos a atravessar a estrada. Vamos imaginar que um jovem, numa estrada, para atravessar uma estrada, do lado, o único aqui com maior capacidade para fazer o bem é o jovem, dado que tem mais força, dado que tem uma maior visão. Então, o jovem, de um lado, agarra o mais velho e ajuda a atravessar a estrada. E do outro lado, agarra os menores e ensina a atravessar a estrada. Então, o jovem, naquilo que é o centro de qualquer nação... A sua analogia é tão interessante. Do lado direito, ajuda a atravessar a estrada o mais velho, que já sabe atravessar a estrada, mas por dificuldade motora, visão e pela idade, precisa de algum auxílio. Então, esse auxílio deve vir do jovem. Do outro lado, está uma criança que não tem a noção, precisa aprender, para não haver o salto para ir ter com uma geração muito diferente da sua, quem está mais próximo de si, que melhor pode lhe entender, que é o jovem. Então, esse jovem que deve ensiná-lo a atravessar a estrada. Nós temos essa missão, estamos a saber cumprir essa missão, de ajudar o mais velho e ensinar o mais novo. Não, em termos daquilo que estamos a viver, não. E os jovens estão a falhar muito nesse sentido. É mais muito fácil, rapidamente, já para mais fácil olharmos os jovens ajudar-se uns aos outros, quando muitas das vezes até não precisamos de ajuda, precisamos nos espalhar. Estamos a nos concentrar todos no mesmo sítio e a fazer quase a mesma coisa. Podíamos deixar de lutar pela mesma coisa, ou deixar de combater a mesma coisa, e diversificar aquilo que é a missão do jovem. Então, o jovem deve criar condições para confortar os mais velhos, porque esses já fizeram a sua parte, bem ou mal, mas fizeram a sua parte, e os jovens têm a obrigação de garantir o bem-estar para esses jovens, o conforto para esses mais velhos, o conforto para que descansem em paz. E do outro lado, os mesmos jovens têm a missão de passar o testemunho, ensinando os menores como se faz, para que quando esses jovens venham, essas crianças venham a ser jovens, saibam fazer a sua parte. Dar sequência. E é isto que nós estamos a viver. É o que nos falta, infelizmente. Mas vamos lutar, vamos conseguir, não é? Vamos. Paulo acredita que nós vamos. Acreditamos. Muito bem. Paulo, obrigado pela presença neste sábado. Desejamos sucessos e até à próxima ocasião. Obrigado, Ilustro Afonso. Bom, nós vamos, dentro dos instantes, colocar o ponto final na nossa edição do programa Primeira Página. Hoje, sábado 9 de abril de 2022. Bom, estamos já a fechar a semana da paz, mas nós continuaremos com o mês da paz, também o mês da juventude. Que bela coincidência. O Paulo há pouco falava da missão do jovem, ajudar o mais velho a atravessar a estrada e ensinar a criança porque neste caso nós ensinamos as crianças a atravessar e ajudamos os mais velhos, não o contrário. Então é isso, meu amigo. Seja um jovem que tem o compromisso de ajudar o mais velho e ensinar a criança. Porque assim nós formaremos uma geração que apoia-se uma à outra. Porque os mais novos serão os jovens da manhã e nós seremos os velhos da manhã. Se nós julgarmos os nossos cotas hoje, seremos amanhã, sem sombra de dúvidas, julgados pelos mais novos. Cá se faz, cá se paga. Bom, ponto final. Até segunda-feira com mais um programa Primeira Página. Em nome desta vasta equipa me despeço. Eu sou Afonso Mpalo, Casa Grande. Estaremos sempre de olho na notícia, fazendo a informação circular a toda hora aqui na Palanca TV. Bom dia!